Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina e eu desejo a vocês que possam se sentir bem estudando a lição comigo. Neste momento eu quero convidá-los a elevar os nossos pensamentos até o trono de graça do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Bom Deus querido que estás nos céus, neste momento, Senhor, invocamos o Teu Santo Espírito para que ilumine nossa mente, nos dê sabedoria para entender a Tua palavra. Fique com cada ouvinte, Senhor, com cada pessoa, com cada família que estuda a lição conosco. É o que te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, o título da nossa lição é Ansiando por Mais. Ansiando por mais, né? Por mais o quê? É que nós vamos estudar neste dia. O nosso verso áudio já começa a nos dar um sentido no nosso ansiando por mais. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Que coisas é essas que o apóstolo Paulo está falando? Está falando do Israel lá no deserto, né? Que nós não devemos ansiar as coisas que eles fizeram, mas devemos querer afastar-nos desses pecados, que sirvam de exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. As palavras do Senhor estão escritas na Santa Bíblia para nosso exemplo, para que possamos ficar mais confiantes, saber o que é pecado, o que não devemos fazer, né? É uma ajuda para nós, seres humanos. Devemos ansiar por uma vida plena ao lado de Cristo. Isso é que devemos ansiar. E aquele povo deveria ansiar, estar fazendo a vontade de Deus, porque tinham sido livres da escravidão do Egito. E eles iam ter uma nova terra, a Canaã celeste. E nós também, né? O povo do fim dos tempos, como nós, também estamos na Canaã, queremos alcançar a Canaã. Estamos no deserto, passando as dificuldades, mas Deus está conosco, assim como Deus estava com eles no deserto. E a nossa lição nos leva para um exemplo. Lá no Museu de Arte do Queens, em Nova York, abriga a maior maquete arquitetônica de uma cidade em todo o mundo. Nós sabemos o que é uma maquete, né? Quando existe um projeto de prédios, eles fazem uma maquete e a gente vai ver como é que vai ficar. Então, a maquete é uma figura do que vai ser real. E eles levaram 3 anos para construir essa maquete. E a maquete foi atualizada na década de 1990. E hoje, em 1221, Nova York já é bem diferente, né? Muitos e muitos mais prédios. Mas o que Deus fez lá no deserto com Moisés, ele mostrou o que estava no céu, o santuário do céu. E esse santuário não ia se modificar nunca, ia ser o exemplo para o povo de Israel e continua no céu o santuário de Deus. Todas as maquetes e modelos são assim, não é mesmo? As escrituras estão repletas de modelos em miniatura de atividades e instituições que apontam para realidades celestiais. Hebreus 4 mostra uma dessas realidades no que se refere à questão bíblica do descanso. O povo ia receber, o povo de Israel, um descanso lá na terra de Canaã, né? E nós estamos esperando um descanso completo quando Jesus voltar. O descanso dessa vida, né? Descanso dos pecados dessa terra, descanso do sofrimento. Mas aquele povo tinha Jesus todos os dias com eles, né? Dia e noite. E nós temos o Espírito Santo, porque Jesus disse, eu não vou deixar vocês sós. Agora nós vamos estudar domingo, batizado em Moisés. Batizado em Moisés. Vocês já tinham lido essa passagem?
Então, leia 1 Coríntios 10, de 1 a 11, o que Paulo quis comunicar aos seus leitores em Corinto quando se referiu a exemplos. Nós já vimos pelo nosso versuário que foram escritos como advertências a nós, o exemplo do povo de Israel. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler então, e vamos aprender muitas coisas com esses versículos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, a todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, nós agora aqui tem o nosso título, Batizados em Moisés. Eles foram batizados na nuvem com Jesus Cristo, como no mar com respeito a Moisés. Eles tinham que crer todos os dias em Jesus Cristo, E isso servia como um batismo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles comiam do pão do céu que representava Cristo, E bebiam da água espiritual que também é Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água que vocês vão beber e nunca terão sede, a palavra de Deus. Entretanto, verso 5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles se fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, queridos, foi escrito para nós que estamos vivendo no deserto dos problemas, Mas que nós tenhamos eles como nossos exemplos, para não pecar como eles. Não a idolatria, não murmurar, não desejar coisas que não devemos ter. Isso é que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. E aqui também nos leva para o que Paulo quis dizer. O termo grego usado em 1 Coríntios 10 é adaptado de forma semelhante a 1 Coríntios 10, 11, traduzido como exemplo. Exemplo quer dizer um tipo, Isso também nos leva quando Deus mostrou para Moisés: esse é o teu exemplo, Moisés, faça tudo como eu estou te mostrando. Representava o modelo dos céus, Jesus intercedendo por nós lá, e o sumo sacerdote representava Jesus. Todas as coisas apontavam para o sacrifício de Cristo, Vamos ler Hebreus 8, capítulo 8, verso 5. Pronto, irmãos, está aqui. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz Deus: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés tinha que fazer todas as coisas como modelo, como Deus mostrou. E Deus ainda, ele preparou pessoas, deu sabedoria para pessoas fazerem as peças ornamentais do tabernáculo, porque tinha que ser tudo com perfeição. Deus tinha mandado Moisés construir um santuário no deserto.
e de acordo com o modelo dos céus, diz a nossa lição. Ele era um símbolo do que acontecia no céu, com Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Essa lição nós vamos aprender dia a dia, irmãos, o que acontece, o que vai acontecer lá no santuário. Então eu não posso falar muito, né? Então aqui Paulo diz assim: Paulo considerou esses importantes locais da jornada no deserto como tipo, né, o exemplo de um batismo individual. Aquelas pessoas tinham um batismo individual, dia a dia, de fé, de perdão dos seus pecados, de começar uma nova vida. Todos os dias eles viviam isso lá com o santuário no deserto. Israel tinha bebido da rocha identificada como Cristo, tinha comido o maná, né, que se referia ao alimento espiritual, tinha comido o pão da vida, bebido da água viva, e tudo fará pleno sentido. Portanto, vemos Paulo usando a história do Antigo Testamento como exemplo para revelar verdades espirituais que podem ser aplicadas nas nossas vidas hoje em dia. Então, quais as lições que nós aprendemos dos exemplos bons e ruins deste povo? Queridos irmãos, se queremos chegar a Canaã celestial, temos que seguir bons exemplos. E nós só conhecemos esses bons exemplos se estudarmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso guia, é o nosso manual para chegarmos aos céus. Que Deus abençoe a vocês e nos ajude a sermos filhos de Deus. Não viver murmurando, nem querendo coisas que não fazem parte da nossa vida cristã. Que Deus os abençoe e até a próxima semana. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que privilégio podermos juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tudo bem com vocês? Espero que nós possamos juntos estudar a lição dessa semana, a lição número 11. E nós vamos estudar a parte de segunda e de terça-feira. Segunda-feira fala sobre rituais e sacrifícios. Todo sacrifício encontrado em Levítico apontava para o Novo Testamento. Quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, tu farás um santuário no deserto para que eu habite com vocês, Deus usou o santuário para ensinar a salvação ao povo de Israel. De forma didática, de forma pedagógica. Deus, cada vez que alguém pecava, trazia um cordeirinho sem nenhum defeito. Por quê? Porque ele apontava para o verdadeiro sacrifício que era Cristo, lá na cruz do Calvário. E Jesus foi perfeito. Ele confessava os seus pecados, ele matava aquele cordeirinho, e o sacerdote então aspergia o sangue nos chifres do altar do sacrifício, e depois jogava o restante do sangue na base daquele altar de sacrifício, do holocausto, no caso, né? Então, vejam, o que aqui nós estamos estudando na parte de segunda-feira? Exatamente o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deveria ser muito duro para aquelas pessoas passarem todos os dias tinha o sacrifício, às 9 da manhã e às 3 da tarde. E mais o sacrifício por aquelas pessoas que ofereciam pelos seus próprios pecados. Então vejam, o derramamento de sangue era para chocar as pessoas mesmo, porque ensinava de que alguém que não tinha nada a ver com o pecado morreria no nosso lugar para que o nosso pecado fosse perdoado. Então, nós vemos que os sacrifícios do passado apontavam para o grande sacrifício e perfeito sacrifício e único sacrifício para salvar dos nossos pecados e perdoar dos nossos pecados, que era a vida e a morte de Jesus na cruz do Calvário. Que nós possamos entender que sem Cristo, nada do que fizermos para tentarmos ser salvos, nós vamos ser salvos. Através do sacrifício de Cristo, através das suas obras, dos seus méritos, é que nós somos salvos.
E a parte de segunda-feira nos mostra exatamente isso. Através de Cristo nós somos salvos pela graça. Continuando nossa lição, nós vamos trabalhar hoje na parte de terça-feira. Terça-feira tem como título o exemplo de descanso. Em Hebreus 4, de 1 a 11, fala de um descanso que pode ser considerado também o sétimo dia, o sábado, mas especificamente se trata também de um descanso espiritual. Quando nós cremos, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados pela sua justiça e passamos a viver uma vida agora semelhante à de Cristo. O que significa isso? Nós passamos a levar uma vida de santificação. A santidade é um processo que dura a vida inteira. Aqueles que entram nessa comunhão com Cristo, que passam a viver uma vida semelhante à de Cristo, fazer o que Cristo fazia, eles encontram o verdadeiro descanso, o descanso espiritual. Esse descanso que é concedido a todos aqueles que pela graça foram aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. É o ponto que nós chegamos de que nós não podemos fazer nada para nos salvar, mas nós podemos aceitar plenamente Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos, além do descanso sabático, do dia da semana onde nós entramos em comunhão com o nosso Deus, Criador e mantenedor do universo, nós também temos um descanso espiritual, porque essa relação com Cristo nos faz descansar das indecisões, das mentiras, dos enganos, das falcatruas espirituais que estão hoje no mundo em que nós vivemos. Nós não temos mais dúvidas sobre a palavra de Deus, nós não temos mais dúvidas sobre se é o sábado ou não é, nós não temos mais dúvida da volta de Cristo, nós não temos mais dúvida da vida eterna que estamos esperando, porque nós entramos num descanso, porque nós nos rendemos a Cristo, nós nos rendemos a esse relacionamento, e a partir daí nós temos uma vida transformada, uma vida perdoada, e passamos a ter uma vida santificada. O que é ter uma vida santificada? É uma vida separada para fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos possa dar poder para podermos viver uma vida santificada, encontrarmos o verdadeiro descanso em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal. Essa é a minha oração por mim e por ti, meu irmão. Amém. Irmãos, lição de quarta-feira, dia 8 de setembro, que corresponde à lição de número 11. E diz assim: não endureçam o coração. O que quer dizer isso, meu irmão? Não endurecer o coração. Como a Bíblia tem resposta para todas as nossas indagações, você teria que anotar o seguinte. Você anote para ler depois Hebreus capítulo 4, versículos de 4 a 7. E também anote o Salmo 95, versículos de 8 a 11. Hebreus capítulo 4, de 4 a 7, ali você vai ver que ele cita uma parte do relato da criação, enquanto o Salmo 95, de 8 a 11, ele relaciona a experiência no deserto com o descanso de Deus e inclui o juramento divino de que os infiéis não entrariam no descanso. Mas o que para mim e para você essas passagens nos ensinam hoje? E quando você ler, você vai ter uma clareza maior, o que eu não posso explicar aqui por causa do meu tempo, que ele é muito curto, muito exíguo. Mas o que interessa para nós hoje, olha, meu irmão, nós não devemos desobedecer
e nem endurecer nosso coração para entrar no descanso de Deus. Também ainda no livro de Hebreus, no mesmo capítulo 4 e no versículo 6, você vai ver que ali sugere que aqueles que tinham ouvido a promessa divina do verdadeiro descanso não entraram nele por causa da desobediência, donde se conclui que quando desobedecemos, não descansamos nele por causa da nossa angústia. Conquistando uma cidade celestial. Lição de quinta-feira, 9 de setembro de 2021, é lógico, né? Então, conquistando uma cidade celestial. Você sabia que você pode conquistar para você uma cidade celestial? Creio que pode, né, irmão? Tá na Bíblia. Basta que você não desobedeça. Mas quando Paulo escreveu para aquelas 7 igrejas da Ásia lá, incluindo os Gálatas, né? Ele escreveu no capítulo 3, de 26 a 29, e também gostaria que você anotasse, para você ter também, né, sobre esse contexto, um discernimento maior, né? Um aproveitamento maior, enfim. Porque, como eu disse aqui, não dá para a gente explicar muito, porque a gente tem um tempinho só que nos é dado para fazer essa gravação, né? Então, ali fala do povo da aliança após a cruz. Então, o que diz lá? Você é filho de Deus, e porquanto você pode conquistar esse descanso, essa cidade celestial, a salvação em Cristo Jesus, porque você é filho de Deus. Mas como você e eu, A, B, C, D, E, F não, G também não, pelo contrário, somos todos filhos de Deus. Não há judeu, nem grego, nem escravo e nem homem livre, nem homem e nem mulher, né? Somos todos filhos de Deus. Mas o que significa isso no contexto em que Paulo escreveu? Aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus e na salvação por ele oferecida, são o povo do Israel espiritual, não é verdade? O povo do Israel espiritual. Que benção a gente poder pertencer a um povo eleito espiritualmente. E Deus diz lá em Gálatas, né, através do seu servo Paulo, né, que nós somos realmente filhos de Deus e que não há distinção de cor, de idade, de raça. Olá, como você vai? Tudo bem? Estamos fazendo agora o encerramento de mais um estudo e você pode perceber que nesse estudo que abordou a questão de ansiar alguma coisa e ansiar, desejar, ter a expectativa de coisas superiores. Nós observamos que o povo andou pelo deserto durante 40 anos. Eles tinham uma expectativa, eles tinham um objetivo, eles ansiavam por algo superior. O que era esse algo superior? Era chegar à cidade prometida, à terra prometida, a Canaã. E nós hoje, como povo de Deus, que caminhamos às vezes por paisagens áridas, por deserto, por regiões inóspitas, passamos por dificuldades. O que você anseia em meio a tudo isso? Qual é o seu principal desejo? Tomara que o seu desejo principal seja chegar
ao céu, chegar a atingir a grande promessa fornecida, concedida pelo sacrifício de Jesus. E é justamente isso. Nós temos vários anseios em nossas vidas. Nós desejamos muitas coisas. E não tem nada de errado nisso. Mas que em sua mente jamais saia o pensamento do que significa o céu, do que significa a eternidade. Que esse seja o seu principal anseio, o seu principal desejo, a sua principal meta. Pense nisso. Exercite os seus pensamentos referentes às coisas celestiais. E você irá vislumbrar coisas magníficas. Assim como o povo de Deus vislumbrava uma nova terra. Nós hoje vislumbramos uma nova terra, vislumbramos um novo céu, vislumbramos a companhia eterna de Jesus. Pense nisso, medite nisso, de todo o seu coração. Nos encontramos na semana que vem. Tudo de bom para você. Até lá. Tchau, tchau. Estamos aqui, Pai, diante de Teu trono de graça. Por favor, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a superar as montanhas de obstáculos que temos pela frente. Por favor, em nome de Jesus. Amém.